Paulo Souza é mais enganação que faca guinzo. E aí, Perrotinha, o que você tem a dizer sobre isso? Acha o Paulo Souza uma enganação, irmão? Então, eu não posso afirmar que ele é uma enganação, mas o trabalho dele começa a ser discutido, tá? Pode começar a ser discutido. Hoje, pelas escolhas que fez, e as escolhas que fez quando entraram em campo, não sabiam exatamente que função cumprir. E começaram a cumprir, inclusive, funções muito erradas. Alain, ao longo da transmissão da gente na Dali, e eu queria agradecer cada um de vocês que estiveram lá com a gente, mais uma vez, números muito legais, muito bacanas, e eu agradeço mais uma vez, e continuem, por favor, baixando o aplicativo e acompanhando o jogo aqui com a gente. O Alain ressaltou, o Vitinho entrou e ficava embolado com o Pedro. Depois que teve as substituições, inclusive a entrada do Marinho, você viu o Bruno Henrique e o Gabigol também embolados. Os jogadores não sabiam exatamente que funções estavam fazendo e aonde se colocar em campo para poderem cumprir alguma função tática e estratégica para que o Flamengo chegasse ao gol. Então, assim, começa a ser discutido, e com todo o direito pelo torcedor rubro-negro, assim como eu, obviamente, se esse trabalho vai surtir efeito. Porque me parece, os jogadores não estão entendendo. E se não estão entendendo, o trabalho não está sendo bem feito. A situação para o Paulo Souza vai ficando cada vez mais restrita, né, Alan? A torcida já está começando, né, a pegar no pé. Começando, né? Na verdade, assim, ela já estava começando. Mesmo com a vitória de hoje, com a forma que foi, eu acho que o torcedor rubro-negro que ainda falava assim, porra, eu acho que vai, hein? O torcedor agora rubro-negro faz isso aqui, ó. Ele se afasta um pouco e fala assim... isso. É isso. Calma. Tipo, vou ter que ter uma calma. Peraí, bicho. Preciso ver essa porra melhor. É isso aí. Vai ter que ver melhor, né, Alan? E eu me incluo nisso. Eu também estava bem esperançoso. Eu acho que o Alan também. E você, tanto o Alan quanto eu, talvez o Perrotinha, a galera do chat, que ainda estava tentando acreditar e ter uma esperança, foi um balde de água fria, né, Alan? Foi, cara, foi. Porque assim, a frustração é muito grande, Cleiton. Porque eu vinha assistindo e vendo evolução na equipe. Só que o problema, e eu estou ansioso para ver a coletiva, e espero que façam perguntas boas, eu quero entender as escolhas que ele teve hoje. Se é o Lázaro que vem entrando pela esquerda e vem entregando bons jogos, por que ele tirou o Everton Ribeiro, que caiu consideravelmente, e não colocou o Lázaro? Por quê? Por que ele não veio num clássico com o João Gomes? Por que ele decidiu vir com o Andréas e com o Arão? Então são coisas, Cleiton, que ele precisa explicar ao torcedor rubro-negro. Porque se faz... né? Cara, ele já percebeu o quanto é importante vencer a merda de um clássico. E aí hoje ele faz isso e depois ele desconfigura completamente o time no segundo tempo, porque ele foi incapaz de tirar o Bruno Henrique, que estava horroroso na partida. O Bruno Henrique não jogou porra nenhuma hoje. O Bruno Henrique se embolou com a bola várias vezes. Tem dia, eu adoro o Bruno Henrique. Para mim, o Bruno Henrique é fundamental na equipe do Flamengo. Porém, hoje ele não jogou bola. E aí, não jogando bola, eu caí? Alô? Não, pode continuar, tá tudo certo. E com ele não jogando bola, amigão, você tem que substituir ele. Mas não, ele recua o Arrascaeta, joga o Arrascaeta para o segundo volante, ele desconfigurou completamente. O Flamengo ficou uma zona no segundo tempo. Uma zona, e o amigo aqui no chat até que colocou, e ele tem razão. Ele sempre reclamou do Marinho, que ele quer o Marinho por dentro, e o Marinho hoje entra mais aberto para fazer a ponta. Que porra é essa? Virou zona, então. Então ele perdeu a convicção de que ele tinha, que o esquema tático dele, a forma dele de jogar, é a melhor para o Flamengo. Então ele precisa vir justificar isso ao torcedor na coletiva. Vai ter que justificar e o torcedor está esperando essa resposta, né? O Fabiano França falou aí, ó, bateu no rosto com certeza. Tem um vídeo lá no perfil do Casimito, que transmitiu inclusive o jogo, né? Mandei para você. Mandou. Eu não vou passar aqui porque eu tenho um pé. Eu fico com medo de passar e dar merda, entendeu? Mas realmente esse vídeo aí, ele é bem esclarecedor. E o próprio Casimiro falou, né, que não foi pênalti. Ele, como vascaíno, poderia ter sido clubista e ele falou que não foi. O André Gomes tem que mandar o Braz embora, trazer o JJ e anular a compra do Andréas. Com os jogadores que já temos, ele faz o time jogar melhor que 19. Só trazer goleiro. Sim, eu até concordo, mas, cara, me incomoda muito ainda ter que ficar usando o Jorge Jesus como muleta. Então, a gente nunca vai ganhar mais nada se não for com ele. Essa é a impressão que me passa. Eu não quero ter o Jorge Jesus como muleta. Tá faltando algum pulso firme para fazer com que esse fantasma do Jorge Jesus deixe de existir, Perrotinha.
A gente tem que deixar para trás o Jorge Jesus, gente. O que o Cleiton está falando faz muito sentido. Esse teu comentário, ele me faz pensar uma coisa que... me faz raciocinar uma coisa que, Cleitinho, a minha principal preocupação é o seguinte. Não sei se o Alan vai concordar e você vai concordar, e todos que estão do outro lado da telinha também. Que é o seguinte. O Paulo Souza quer implementar um sistema de jogo no Flamengo que... será que o elenco, a montagem do elenco encaixa nesse sistema de jogo? Por que eu estou perguntando isso? Porque assim, a impressão que eu tenho é que não. Esse esquema de jogo que o Paulo Souza está tentando implementar, nele, o Flamengo não... Assim, os jogadores não estão entendendo. O Alan estava falando agora, e você também, Cleitinho, com relação à questão do Marinho, por exemplo. Por que o Marinho não está jogando e não está entregando performance em jogo? Porque a característica de jogo do Marinho, bicho, é velocidade e profundidade. Se você quer o Marinho jogando em diagonal, vindo para o meio, você não vai tirar o melhor do Marinho. Então, dentro do teu esquema de jogo, o que você está fazendo com a capacidade do Marinho? Jogando no lixo. Quando você pega determinados jogadores, aqui vamos lá, vamos botar o Everton Ribeiro, que está na ala esquerda, né? Um Felipe Luiz, que está como zagueiro. O que você está fazendo com o melhor do futebol desses caras? Será que eles estão no lugar e na posição e cumprindo uma função que é a melhor para eles? Então, assim, é por isso que eu estou começando a fazer o questionamento. Eu estou começando a fazer o questionamento sobre o trabalho. E estou começando a me preocupar. Agora, de certo, gente, a gente precisa fechar o livro Jorge Jesus. O Jorge Jesus acabou em 2020, no começo do ano. Ele pediu para ir embora. Ele não quis voltar. Então, vamos seguir. A gente tem que dar o voto de confiança como a gente está dando para o trabalho do Paulo Souza? Tem. Mas a gente já pode começar a discutir porque já tem 9 jogos, 9 escalações diferentes. E o time contra um time de Série B. Série B. O Flamengo não conseguiu jogar bem. A gente não conseguiu jogar bem contra o Resende. O Resende, que deve ser da Série Q. Série da puta que o pariu. E a gente não conseguiu jogar bem e empatou com o Resende. A gente perdeu para o Fluminense, que é uma merda. Uma merda. E a gente perdeu para o Fluminense. Não dá. Não dá para ficar achando que é tudo mil maravilhas e que ele tem 40 jogos para poder... daqui a 5 meses. Vocês querem 5 meses? Dá 5 meses. E aí vai perder de novo? É isso que vocês querem? Não, né, caralho? Então, porra, tem que discutir. Tá na hora de discutir. Tá na hora de discutir. Fala assim, o que tá pegando, irmão? Por que o cara não tá jogando na posição dele? Por que tá assim, cara? Por que esse time não anda? Não adianta você chegar na coletiva. Adianta até. Você tá certo em dizer, o time perdeu a fome, o time tá pensando no carnaval. Isso aí tá tudo certo. Quem tem que ver essa merda é o dirigente, que não aparece. Então tá tudo errado no Flamengo. Só que agora tá começando a ficar errado também pro Paulo Souza. Porque o time dele não anda em campo. Olha só, a gente ganhou hoje do Vasco, mas é um time de Série B. E a gente só ganhou por qualidade técnica individual. Porque o time tá uma merda. Uma merda. Não dá. E não tem que ficar pensando em Jorge Jesus. Tem que solucionar a merda que tá o futebol do Flamengo. E a merda começa pelo Paulo Souza e vai até o dirigente lá, o Marcos Braz. Tá todo mundo fazendo merda. Não é para discutir só um, é para discutir tudo. E tá uma merda. Tá uma merda, eu acho que é a frase de efeito do Perrota hoje e eu concordo com ele, Alan. Não dá para negar assim, o Flamengo vem mostrando evolução, o Flamengo vem começando a crescer. Porra, mas os 2 últimos jogos, Alan, do jogo do Botafogo para cá, o Flamengo não vem demonstrando o que se espera do Flamengo. A tanta evolução que estava todo mundo falando. O Flamengo entrou no marasmo. O Flamengo parou de evoluir. Ou eu não sei o que está acontecendo lá dentro, mas tem alguma coisa muito errada. A gente vê jogadores caindo de rendimento. A gente vê o Paulo Souza tomando decisões equivocadas. E assim, eu sei que rolou uma treta do caraca, bagulho de bigode, mas vou mentir não. No início eu até achei que a opinião dele estava meio assim, eu não era 100% com ele não. Hoje eu ainda não sou, mas hoje eu entendo o que ele quer falar. Porra, se tu fica rodando o caralho do elenco e o time não joga bem, se tu parar de rodar, talvez seja uma solução. Talvez, em alguns jogos mais importantes, você dá uma sequência
seja o melhor. Sabe por quê? Daqui a pouco vem uma paralisação para a Copa, tu perde os jogadores. Aí já é mais um tempo que tu vai ficar sem esses caras. Então, assim, eu começo a acreditar que o Bigode, nessa brincadeira que criaram os 11 do Bigode, eu particularmente começo a acreditar que tem um fundo de verdade, cara. Sinceramente. Eu já começo a ficar meio preocupado. Porque eu tava vendo uma evolução que eu já não consigo ver mais. Hoje, se você montar uma linha de defesa fechada, o Flamengo volta a ser o Flamengo de 2020 e 2021. Não consegue furar a defesa. E tá errado, mano. Tá errado. Aí tem que viver de individualidade, como o Perrota falou. Não sei o que tu acha sobre isso, Garcia. Então, Cleitinho, hoje não furou porque ele não teve a capacidade de tirar o Bruno Henrique, de identificar quem estava mal. Eu, no intervalo do jogo, eu tinha feito apenas 2 substituições. E eu falei, o que eu teria feito para voltar ao jogo? Eu teria tirado, né, o Everton Ribeiro e entraria com o Lázaro, que vinha rendendo ali na posição, e teria tirado o Bruno Henrique e deixado o Gabigol do lado do Pedro. Não iria fazer o rebuliço que ele fez na equipe. Ele desconfigurou completamente a equipe no segundo tempo. A gente deixou de ser uma equipe de futebol e viramos um bando. Ele começou a empilhar atacante para tentar vencer a equipe do Vasco. E aí, que vocês entendam, não é porque ganhamos que está tudo certo. Não, hoje estava tudo errado. A forma que a gente ganhou de uma equipe frágil, que é a equipe do Vasco, está toda errada. Faz com que a gente fique muito puto e comece a ter uma série de questionamentos. Eu vinha sempre defendendo o Paulo Souza, e eu não vou me omitir disso aqui não, mas eu sempre disse a vocês o seguinte, é a fase inicial do Carioqueta. Deixa o cara fazer os testes dele, deixa ele fazer o controle de minutagem. Agora, contra o principal rival do Rio de Janeiro, não dá para que ele possa não ir com os melhores. E hoje ele fez isso. Ele não botou o João Gomes. Vocês perceberam com a entrada do João Gomes depois do segundo tempo e o erro bizonho do Andréas, que a equipe fica muito mais forte defensivamente. O João Gomes já entrou roubando várias bolas, sendo e fazendo algo que nenhum dos dois hoje tem capacidade de fazer e não tem conseguido fazer, que é o Ilharão e o Andréas. Então isso tem que ser explicado ao torcedor. Isso gera, sim, a preocupação que o Bigode teve, porque sabe que o torcedor não vai ter a paciência com os 11. A gente está vendo o chat aqui, ó, caindo de pau em cima do Paulo Souza. O que o Bigode tentou alertar lá atrás foi ele. Não é que eu queira os 11, é porque eu sei que o torcedor não tem paciência. Quando fizer merda, quando der merda igual deu hoje, ou foi muito próximo de dar merda, nego vai cair de pau e vai pedir a cabeça do Paulo Souza e a pressão vai aumentar. E tá aí, ó. O que o Bigode havia desenhado lá atrás se confirma hoje. Mas é porque, na minha opinião, ele errou demais. Não é porque ele fez o controle. É porque, na verdade, ele não teve a capacidade de permanecer na linha da meritocracia e colocar os caras que melhor estavam em campo. A gente viu o Rodinei entrando melhor ainda do que o Mateuzinho. Então, se ele tivesse feito feijão com arroz, Cleiton, se ele tivesse entrado com o Hugo, entrado com o Fabrício Bruno, Davi Luiz, Felipe Luiz, o Arão do lado do João Gomes, né? Que ele escolhesse ainda o Everton Ribeiro, que não fez um bom primeiro tempo na ala esquerda, o Rodinei na ala direita, o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol, eu entendo que não teríamos, talvez, tantas reclamações, porque o João Gomes iria assumir o meio de campo como ele assumiu. Ele assumia a volância, não ia dar tanto espaço para a equipe do Vasco igual a gente acabou dando. Uma equipe frágil, cara, frágil demais. A gente não conhece nenhum jogador do Vasco. Jogou um tal de Getúlio no ataque. Sei lá que porra de Getúlio é esse. Uma coisa bizonha. A gente não ter goleado o Vasco hoje é uma frustração monstra que eu tenho. Monstra, gigante, né? E começa também a me preocupar um pouco se o Paulo Souza vai ter a capacidade agora de conseguir controlar o vestiário. Eu não sei o porquê das escolhas que ele teve hoje. Estou muito curioso para ouvir isso na coletiva.